Oi pessoal de casa, hoje a gente vai falar sobre inferência. Que legal esse assunto. Esse assunto vai te ajudar muito em interpretação de texto e até para algumas questões propriamente ditas, mas a inferência é uma relação que a gente vai ficar ligado no que ele quer dizer a partir daquilo ali. Isso aqui, para quem gosta de leitura, para quem gosta de prestar atenção no que os outros falam, ela é a chave do segredo. Ela é o grande detalhe do opa, mas não foi isso que tu disse. Essa é a nossa matéria, então, dessa videoaula. Vem comigo. E ele diz assim, ó, tá, mas o que é isso? Pelo amor de Deus, não sai falando sem saber o que é. Inferência, ideias implícitas, sugeridas, que podem ser depreendidas a partir da leitura do texto, de certas palavras ou expressões contidas na frase. Então, a ideia tá aqui, ó. Sugerida, né? Eu não preciso te dizer tudo, eu posso só te dar uma dica. Lembra quando um dia que tu foi terminar um namoro e alguém te disse assim, ó, tá, mas tu quer terminar comigo? Tu quer terminar comigo? E aí a pessoa te disse o quê? Eu não tô feliz. Olha que genial que é essa frase. Porque quando ele diz eu não tô feliz, ele tá dizendo eu quero terminar contigo. Ele não precisa te dizer, fica subentendido isso. O detalhe é que algumas pessoas não querem ver nada subentendido. Mas a ideia da inferência são relações sugeridas, implícitas, que ficam nessas palavras. Enunciados. Então, como é que a gente pode encontrar isso? Assim, infere-se, deduz, depreende-se. Uma inferência incorreta é conhecida como uma falácia. Destaca essa palavra para mim aqui, ó. Quando eu faço uma dedução e não era aquilo ali, é uma falácia, tá? Então a inferência, ela é inferência quando eu tenho certeza, quando era exatamente aquilo que ele estava me dizendo, né? Então, uma inferência incorreta é conhecida como falácia. Legal, vamos lá então. Vamos ver como é que isso funciona na brincadeira. Por exemplo, chopp escuro? Claro. Olha só, eu poderia imaginar pela inferência que a resposta dele significa sim. A inferência é, ela ofereceu chopp escuro e ele falou, claro. Ou seja, sim, eu quero chopp escuro. Essa é a inferência básica. Mas aí existe a ideia da polissemia, essa ideia das múltiplas possibilidades que uma palavra pode ter, e aí esse pode ser o chopp, que é claro. Também poderia ser uma inferência, né? Porque aqui ela fez uma pergunta e estipulou uma característica. É escuro? Ele disse, não, é claro. Está subentendida essa relação. Então observa que as inferências podem ser múltiplas, né? É claro que com mais contexto, com mais rigor na interpretação, eu consigo chegar na inferência adequada. Mas depende de cada relação. Para quem ficou preso na palavra escuro, a resposta claro significa não, eu quero um chopp claro. Para quem ficou preso na ideia de oferecer um chopp escuro e ele respondeu claro, significa sim, eu quero um chopp escuro. Isso são inferências. Vamos lá então. Então olha essa tela. Observe a seguinte frase. Fiz faculdade, mas aprendi algumas coisas. Olha que legal isso da gente entender. Fiz faculdade, mas aprendi algumas coisas. O que eu posso deduzir a partir daí? O autor transmite duas informações de maneira clara. Que ele frequentou um curso superior, faculdade, curso superior. Que ele aprendeu alguma coisa. Isso são as relações, as informações que eu aprendi. Ao ligar as duas informações pela palavra mas, comunica também de modo implícito que sua crítica ao ensino superior, pois a frase transmite a ideia de que na faculdade não se aprende muita coisa. É isso que é o legal da gente se dar conta, né? Ele te disse uma coisa e a gente pensa, bom, quem faz faculdade aprende muito. E ele diz, mas aprendi muita coisa. Vamos mudar essa ideia? Se ele pegasse essa mesma frase e falasse assim, ó, quer ver? Pegasse essa mesma frase e colocasse assim, ó, fiz faculdade, portanto, aprendi algumas coisas.
Observa que agora ele valoriza o curso superior, porque se ele colocar portanto, ele está concluindo o raciocínio. Ele está dizendo, cara, quem faz faculdade aprende, portanto aprendi. Mas quando ele coloca aquele mas, ele critica a relação. Isso são inferências, são deduções, é o que a gente consegue tirar daquele texto. Legal. Vamos embora. Aí ele diz assim, ó, além das informações explicitamente enunciadas, existem outras que se encontram subentendidas ou pressupostas. Para realizar uma leitura eficiente, o leitor deve captar tanto os dados explícitos quanto os implícitos. Porque não é só o que está no texto, né? O contexto todo vai me dar algumas noções. Dependendo de quem escreveu, para qual veículo, o título do texto, tudo são inferências, eu vou deduzindo coisas, né? Se escrever para a Folha de São Paulo, eu já sei que é um estilo de texto. Escrever para a Veja, eu já sei que é outro estilo de texto. Isso são inferências. Legal. Aí ele diz aqui, ó. O tempo continua... Olha que legal, agora a gente vai fazer exercício, ó. O tempo continua ensolarado. Então, comunica-se de maneira explícita, apaguei tudo aqui, vamos arrumar essa porcaria. Ó, explícita, que no momento da fala faz sol, mas ao mesmo tempo que o verbo continuar permite inferir que antes já fazia sol. O tempo continua lindo, continua ensolarado, bom, então é que antes estava e agora está também, continua. É uma inferência, é uma dedução. Ele diz aqui, ó, Pedro deixou de fumar. O que eu posso deduzir? Afirma-se explicitamente que no momento da fala, Pedro não fuma. O verbo deixar, todavia, transmite a informação implícita de que Pedro fumava antes. Então, o que está claro na frase é que agora ele não fuma. E o que está implícito é que antes ele fumava. Então, são relações... É assim que a gente estava falando antes. O explícito é o que está aqui. E o implícito é o que dá para deduzir, né? Então, Pedro não fuma. Implícito, Pedro fumava. É a lógica da frase. Olha essa daqui, ó. 20 anos atrás, eu vivia na base de sexo, drogas e rock and roll. Eu também. Passava a noite e dia viajando de ácido, escutando Jefferson Airplane. Eu também. E fazendo sexo com a Beth Speed, minha noiva. Eu também. Caraca! O que ele está dizendo aqui então? Ele está dizendo o seguinte, ó. A leitura atenta da charge só não nos permite depreender que é possível interpretar a fala de Stock de duas maneiras. Bom, sim, é possível, porque quando ele fala que eu passava fazendo amor com a fulana e ele diz eu também, significa o quê? Bom, é que eu também passava fazendo amor ou com a fulana também. Então esse é o drama. O Woody revela ter se comportado ilicitamente. Claro, quando ele fala da questão das drogas, é algo ilícito, é uma coisa implícita, né? Ele falava de uso de droga, de ácidos, mas a gente, pela lei, não pode. Então, é uma relação implícita. Há 20 anos, a sociedade era mais permissiva. Olha só, ele disse isso. Ele disse que era devido, ele só fez aquilo há 20 anos porque a sociedade era permissiva ou porque ele era mais jovem, chutador de balde? Bom, não é essa relação, né? Em nenhum momento fala que a sociedade liberava essa relação. Por isso que está aí a nossa resposta, porque ele quer a que não nos permite. As atividades de Woody eram limitadas. Sim, ele vivia de sexo, drogas e rock and roll. Levando-se em conta os padrões morais de nossa sociedade, uma das formas de entender a fala de Stock provoca riso no leitor. Isso, porque quando ele fica falando dessas ideias de sexo, drogas e rock and roll, e ele passava fazendo não sei o que, passava não é o que a gente espera, né? Não é o que a gente espera como um padrão social, assim, viver de sexo, drogas e rock and roll. Por isso que, de certa maneira, provoca riso no leitor. Então a resposta é a letra C, que em nenhum momento a gente pode deduzir alguma coisa de sociedade.
Depois a questão de número 2. Observe as frases que seguem. Ou melhor, a frase que segue. É preciso construir mísseis nucleares para defender o Ocidente de um ataque norte-coreano. Sobre ela são feitas as seguintes afirmações. O conteúdo explícito afirma que há necessidade de construção de mísseis com a finalidade de defesa contra o ataque coreano. Sim ou não? Construir mísseis, defender ataque coreano. É isso aí. Na número 2, o pressuposto, isto é, o dado que não se põe em discussão é o de que os norte-coreanos pretendem atacar o Ocidente. Olha só, defender o Ocidente de um ataque tararã. O dado que não se põe em discussão é que eles pretendem atacar. Já existe essa possibilidade, né? Se os caras já estão pensando, cara, a gente vai ter que se defender desse ataque. É porque tem uma ideia de ataque, né? E o pressuposto, isto é, o dado que não se põe em discussão é o de que a negociação com os norte-coreanos é o único meio de dissuadi-los de um ataque do Ocidente. Pessoal, isso não está no texto, né? Não dá pra gente sair do texto. O texto está pedindo, está dando aquelas informações ali. Agora, não, porque se negociar, de repente a gente evita. Isso é o que a gente sabe que acontece ou tende a acontecer na vida, na prática. Agora, não é o que está no texto. Não pode, a gente não pode tirar o que não está ali. Então, não se diz isso, não pode ser. Por isso que a letra D de desespero passa a ser a nossa resposta. Olha essa ideia que eu trouxe de inferência verbal e não verbal. Então, olha só pelo desenho. Sol, lua, puf, puf, puf. Demorei muito? Olha o cabelo do cara. Pela linguagem não verbal e pela linguagem verbal, a gente transmite exatamente o que a gente pode, o que a gente quer. Sol, lua, cresceu o cabelo. E olha o cabelinho que ele tinha antes e olha o cabelo que ele está agora. Ela pergunta, demorei? Ou seja, está dada a resposta. Ele não precisa responder, o não verbal também comunica. Isso é bom para questões de charge, né? Com desenhos. Olha essa daqui, ó, tá um pouco tortinha aqui, mas a gente consegue. Ele diz assim, ó, a água está muito fria, agora está muito quente, agora está muito fria, agora está muito funda. Mas qual é a lógica disso? Pô, que guri chato, né? Primeiro ele agora tá fria, agora tá quente, agora tá fria, agora tá funda. Claro, mas ficou testando a temperatura da água até que encheu a banheira. É isso que ele está comunicando. É isso que a gente pode deduzir. E aí, ele diz assim, ó. Os pressupostos são marcados nas frases por meio de vários indicadores linguísticos como. Isso é legal da gente perceber quem é que deixa algo pressuposto. Quem é que deixa claro pra gente? Os certos advérbios, os convidados ainda não chegaram à recepção. Ó, quantas vezes a gente já não escutou isso? Tá, mas pretende fazer essa atividade? Sim, eu ainda vou fazer essa atividade. Ou seja, ainda vai fazer, não fez, né? Pretende. Essa é a lógica. Então, pressuposto. Os convidados ainda não chegaram à recepção. Os convidados já deviam ter chegado ou os convidados chegarão mais tarde. Ainda não chegaram. É a ideia que esse advérbio estabeleceu para a minha frase. Certos verbos, olha só. O desvio de verbas tornou-se público. Pressuposto, o desvio não era público antes. Então, tornou-se público, ou seja, antes não era, né? Não poderia ser. O desvio não poderia ser público, mas hoje é. Então, o verbo deixou uma referência, deixou esse pressuposto. As orações adjetivas explicativas. Lembra que para ser oração, nós estamos falando de verbos. Quando eu falar de adjetiva, não falo adjetivo, eu vou falar que é pronome relativo e explicativa usa pontuação. Então, quando ele diz assim, ó, os políticos que, ó o pronome relativo, os quais só querem defender seus interesses e ignoram o povo. O que eu estou deduzindo com isso? Que essas vírgulas dão uma característica que é de todo mundo.
que não é só daqueles políticos, é de todo mundo essa relação. Então, todos os políticos querem defender seus interesses. Se eu tirar as vírgulas, só os que querem defender os interesses ignoram o povo. Então aqui todos, se eu tirar as vírgulas, só aqueles. A gente pode restringir ou limitar. Pressuposto, todos os políticos defendem. Devido às vírgulas, né? As vírgulas dão esse significado. Expressões adjetivas. Os partidos de fachada acabarão com a democracia no Brasil. Pressuposto, existem partidos de fachada no Brasil. Então, essas expressões, essas características que a gente dá para as palavras, são limitadores das palavras. São marcas de pressupostos, de coisas que a gente pode deduzir. Isso é legal da gente dar conta também nos textos. E aí ele diz assim, ó. Costuma-se acreditar que, quando se relatam dados da realidade, não pode haver nisso subjetividade alguma e que relatos desse tipo merecem a nossa confiança, porque são reflexos da neutralidade do produtor do texto e de sua preocupação com a verdade objetiva dos fatos. Mas não é bem assim. Mesmo relatando dados objetivos, o produtor do texto pode ser tendencioso e ele, mesmo sem estar mentindo, insinua seu julgamento pessoal pela seleção de fatos que está produzindo ou pelo destaque maior que confere a certos pormenores. A essa escolha dos fatos é a ênfase atribuída a certos tipos de pormenores, dá-se o nome de viés. Não entendi nada, Zambelli. Assim, ó, pega um jornal, e aí tu vai pegar lá um jornal da Globo, da Band, da Record e do SBT. Quando a gente assiste essa notícia, essa pode ser a mesma notícia, mas cada emissora vai dar um viés para essa notícia. Como assim? Vai noticiar da maneira que lhe cabe melhor, da maneira que favoreça as suas intenções, favoreça os seus interesses, favoreça a sua forma de fazer jornalismo, ou seja, o seu viés. E essa é a ideia que a gente tem. Se a gente lê a mesma notícia em 4, 5 jornais diferentes, a gente vai entender de uma maneira diferente, cada um dando o seu viés. Isso é legal da gente saber que existe também. Infere-se do texto que o ato de informar pode ser manipulado em função da defesa de interesses pessoais de quem escreve. É legal, né? Porque o ato de informar depende dos interesses? Depende também, não fica solto, né? E ele diz, em função da defesa dos interesses, ele diz que a gente tenta ser impessoal, mas acaba não sendo. Tá legal essa. Vamos ver. A ausência de viés compromete a carga de veracidade dos fatos da realidade. Não. A ausência de viés não compromete a realidade. A realidade é aquela. É o meu olhar sobre a realidade, mas não compromete a realidade. Na letra C, a atitude de neutralidade é meio indispensável para a boa aceitação de um... Para aí. A neutralidade é o desejado, mas não tem como, meus amigos. Basta a gente ler, basta a gente ver televisão e a gente vai ver que todo mundo tem um viés. Então, e esse viés é se posicionar frente à vida, se posicionar de acordo com os seus interesses. Então, essa neutralidade é um desejo, mas não é uma realidade. Então, por isso que não pode ser essa. Ela não é indispensável, ela é dispensável. O escritor tendencioso põe em risco sua posição perante o público. Ele não põe em risco, ele deixa claro que ele se posiciona para a história, mas ele não põe em risco, né? Daqui a pouco, se ele é muito tendencioso, eu vou simplesmente parar de ler as reportagens dele. Então, ele não está pondo em risco a sua posição, ele está pondo em risco o seu prestígio, o seu respeito, mas não a posição perante o público, né? A posição dele é o viés dele. E o bom escritor tem em mira a verdade objetiva dos fatos. Não necessariamente, né? Quantas vezes a gente já não viu que existem bons escritores que se posicionam, né? Vamos pegar um exemplo clássico, Boris Kazoy. Boris Kazoy, quando termina uma notícia muito cruel, ele pega e diz: isso é uma vergonha. Ele se posiciona, né? É legal, a gente gosta às vezes de ouvir um posicionamento, não um cara lendo o jornal para ti, mas alguém que se posiciona, que diz o que pensa, isso é legal. Então,
É isso aí. E 4, então. Infere-se ainda do texto que o texto, ainda que o texto, uma mensagem será tanto mais aceita quanto maior for a imparcialidade do escritor. Isso aqui é o que ele diz no texto. Ele está dizendo, olha, quanto mais imparcial, melhor. Mas ele não está dizendo que é só desse jeito. Ele diz que o ideal é ter essa neutralidade, que o ideal é se manter distante dos fatos, tentar não opinar. Por isso que a letra A é o que a gente infere-se do texto. E ele diz assim, ó, infere-se que o texto, que o escritor fingindo neutral, ele não tem que fingir, pessoal, né? Quem finge é o poeta é um fingidor. Então, fingindo neutralidade será mais capaz de interessar o leitor. Não, às vezes não é fingindo a neutralidade, é só sendo neutro já é o suficiente, não precisa mentir. O interesse da leitura centraliza-se na análise dos pormenores relatados. Ele não menciona essa ideia de interesse dos pormenores, né? O viés introduz uma nota de humor na transmissão de uma mensagem, não necessariamente de humor. Esse viés pode ser trágico, pode ser manipulador. Quantas notícias a gente já não viu e a gente pensa, opa, tá querendo que eu não faça tal coisa, né? Ele tá muito mais para manipular às vezes do que para ser engraçadinho. E na letra E, o leitor deve procurar reconhecer todo tipo de viés naquilo que lê. Não precisa ler também ficar procurando viés, basta ler só por ler. Lê pelo prazer de ler. Então, a letra A é a nossa resposta. Certo, turma? Inferência, que pedida boa isso para os concursos. Nos ajuda a, basicamente, sempre a gente encontra uma questão de inferência nas questões de interpretação. Inferência nos ajuda muito na interpretação, nos ajuda muito também para algumas questões de gramática, pelo reconhecimento dos advérbios, de alguns verbos, tempos verbais, orações adjetivas. Tudo isso vai agregando para cada vez a gente conseguir fazer mais inferência textual. Legal? É isso aí. Não desiste, continue estudando. Tá valendo um emprego. Tamo junto.